Para falar, então, sobre o sistema tributário no setor de bebidas, com a palavra o Dr. Hugo Funaro, advogado, sócio do escritório Dias de Souza Advogados Associados e mestre na área de Direito Econômico e Financeiro pela USP, Universidade de São Paulo. Quero agradecer primeiramente à PUC pela oportunidade, na pessoa da doutora Márcia, parabenizar a FREBRAS pelo evento, pessoa do Dr. Fernando Bairros, do Dr. Oxandro, e a todos vocês pela presença. E o intento aqui realmente é contribuir para o debate desse tema, que foi tão bem colocado pelo Dr. Fernando, em relação à visão dos produtores, né, principalmente dos pequenos, como ele representa aqui, né, uma grande parte aí dos pequenos produtores, se não todos. E muito interessantes as colocações dele, principalmente no aspecto econômico, né? Realmente, esses sistemas de tributação hoje, eles têm um lado que, muitas vezes, para os pequenos, pode parecer, de certa forma, opressor, mas ele tem também efeitos positivos, não só para o setor como um todo, como para a sociedade. E a ideia é a gente colocar aqui também esses outros pontos aí que podem ser interessantes para a sociedade, mesmo para o próprio setor, e para chegar aí a um consenso. Acho que a proposta realmente do seminário é ter sempre essa visão ampla da situação, né, para que todos aqui possam formar, né, opiniões. Para iniciar, até muito oportuna a questão que o Dr. Fernando colocou dos incentivos fiscais, né? Lógico que foi colocada uma situação pontual, né, da Coca-Cola, e que foi apontada aqui uma distorção, e realmente o tema dos incentivos fiscais hoje é preocupante, né, porque os incentivos têm um lado muito positivo, que é o desenvolvimento regional, né? Quer dizer, estava se falando aqui em Zona Franca de Manaus, e a Zona Franca de Manaus, pela Constituição, ela tem aí até 2024, pelo menos, ela é uma área de incentivos mesmo, que são para desenvolver a região norte, né? Quer dizer, uma região que, sem o incentivo, hoje, nenhuma empresa praticamente estaria lá, né? E o Estado, enfim, toda a região ali se ressentiria de investimento produtivo, né? Então, quer dizer, esse é o discurso, pelo menos, que foi usado aí principalmente pela Amazonas, aqueles estados do norte, para que fosse, inclusive, estendido o prazo inicial de vigência da Zona Franca de Manaus como área de incentivos por mais 10 anos. Quer dizer, é algo que tem o seu lado positivo, mas também pode ter esses reflexos negativos para a concorrência, como o doutor Fernando apontou, e que prejudicam aí, independentemente do porte da empresa, as empresas que possam estar em outros estados. Então, quer dizer, você tem na parte tributária, muitas vezes, um desincentivo a quem está fora da Zona Franca, mas também a gente tem que ponderar que quem está na Zona Franca tem muito mais custo, tem custo de transporte, logística, tem questão de mão de obra, enfim, a mão de obra não é tão qualificada quanto na região sul, sudeste, então, quer dizer, tem um investimento a mais que o incentivo busca compensar. O que se coloca muitas vezes é que esses incentivos são descalibrados com a realidade, né? Mas isso é uma questão realmente política, né? Acho que eu não vou entrar nisso, mas o importante disso que foi colocado em relação aos incentivos é que o CAD fez já um estudo a respeito, e por isso é muito oportuno. Ele fez um estudo a respeito dos efeitos dos incentivos para a concorrência. Tá? Então, foi uma consulta feita ao CAD em 99, pelo Pensamento Nacional das Bases Empresariais, e lá foi perguntado ao CAD, afinal de contas, se os incentivos podem ou não ter efeitos nefastos para o mercado. E o CAD, a partir da assessoria de uma grande auditoria, pegou o balanço publicado anualmente por várias empresas e fizeram um estudo hipotético de uma empresa de sabonetes. Tá? Eles se basearam em dados publicados, mas é lógico que é um estudo hipotético. Então, qual que era a ideia? Era verificar do nível de incentivos, de redução, o que isso implicaria em termos de aumento de lucratividade, de eventual ganho de competitividade.
Então, muito brevemente, vocês podem ver dos gráficos que estão expostos, que se você pegar uma alíquota normal de ICMS, que é de 18%, você tem, né, uma tributação normal de ICMS, e, portanto, você teria aqui, nesse estudo, 2,71% de lucratividade aqui da empresa. Já indo para a última, se você tivesse uma alíquota de 0 de ICMS, que é o caso aí da Zona Franca, né, que foi comentado, você, nessa indústria aqui de sabonetes, você teria um lucro de 13,21%, que daria uma diferença de 388%. Então, é muito oportuno, realmente, repensar a questão dos incentivos, né? Mas é realmente uma discussão constitucional, e até eu acho que é uma cobrança que a sociedade tem que fazer do Congresso Nacional de pensar na reforma tributária eficaz, etc., porque a única forma de resolver isso é na reforma tributária, né? Hoje em dia, todos os estados dão incentivos, se eles são constitucionais ou não, isso cabe ao Supremo, mas a verdade é que precisa ter um envolvimento aí nacional e uma abnegação até dos estados de chegarem a um consenso para que acabe isso, né? Mas é uma questão, de novo, legislativa, né? Acho que a gente não tem outra forma de resolver a questão dos incentivos. Então, esse foi o foco desse estudo do caso, mas não são só os incentivos que prejudicam a concorrência, né? Então, é oportuno usar esse gráfico como até maneira da gente verificar quais são as outras hipóteses que podem gerar desequilíbrios na concorrência em função da tributação, né? Então, algumas práticas que geram aqueles efeitos dos incentivos fiscais. A principal delas é a sonegação. Tá? Nós temos aí matéria de vários tributos, formas, aí, cada vez que você cria um novo sistema de tributação, o que se vê é que a criatividade, assim como a do fisco, a criatividade é grande, do contribuinte é melhor ainda, porque a cada vez que o fisco cria um novo sistema, criam-se formas de conseguir ter vantagens, né, fiscais. Então, aqui exemplos, ali tem exemplos de atividades que podem ser caracterizadas como sonegação, mas só ilustrativas mesmo, né? Então, o que é sonegação? Sonegação é você realmente usar de artifícios para que não pague o tributo devido, né? E são várias, e aí, muito mirabolantes as formas, e varia de tributo para tributo. Omissão reiterada no pagamento de tributos declarados. Muitas vezes a empresa não é sonegadora, ela não inventa subterfúgios para obter vantagens, ela não está atuando com fraude, ela simplesmente não paga tributos. Ela deve, declara, mas não paga. E aquele passivo tributário vai se agigantando, a empresa administra, mas ela não recolhe, né? Ela usa esse valor dos tributos para outros fins. Tá? Nós, inclusive, além do judiciário, nós já temos há muito tempo na legislação justamente regimes especiais de tributação para que essas situações não ocorram. É lógico que quando o estrago está feito, você tem que ir ao judiciário. Mas o legislador pode atuar preventivamente e deve atuar preventivamente. Então, nós temos aí há décadas sistemas especiais de tributação para evitar esse tipo de distúrbio da concorrência. Temos em cigarros, desde 1966, os cigarros têm uma previsão de que o IPI seja cobrado com base no preço praticado no varejo. Tá? Normalmente você usa o preço fábrica, né? O preço saída da fábrica, mas cigarro, por exemplo, que é um mercado pulverizado, que tem muita questão de informalidade, né? E, inclusive tem um registro especial para você atuar no mercado de cigarros, ele desde essa época, de 66, vocês vejam, há quase 50 anos, já existe uma tributação diferenciada. Bebidas, a mesma coisa. Para bebidas, desde 1970, nós já encontramos na legislação brasileira sistemas especiais de tributação. Então, nós tínhamos já, em 1970, a possibilidade de se cobrar o IPI de bebidas com base em percentuais aplicados sobre classe de valores, que o Poder Executivo fixava, né? Lembrando que o IPI pode ser alterado o valor pelo Poder Executivo. Então, quer dizer, é um setor que já é sujeito a controle.